de participar desse momento novo, inovador, que a Semperge nos proporciona. Ao longo desses 3 anos e 3 meses, muitos foram os avanços, muitas foram as conquistas, e eu tenho certeza que nós, membros do Ministério Público, e nós, servidores do Ministério Público e servidores do Estado do Rio de Janeiro, contribuímos muito para o desenvolvimento do nosso Estado. O nosso Estado vinha de momentos muito negativos, com uma imagem muito desgastada, inclusive perante a opinião pública, e, ao longo desses últimos anos, nós temos conseguido resgatar, junto à opinião pública, essa credibilidade. E já estamos fazendo um trabalho, não nesses últimos 3 anos e 3 meses, mas nos últimos 5 anos, nos estruturando e nos capacitando, inclusive, para enfrentamentos adversos como esse que vivemos nesse exato momento. A pandemia do coronavírus não atinge apenas uma classe social, não atinge apenas um país, atinge a humanidade inteira, o mundo inteiro. Então, acima de tudo, nós temos que sermos solidários, caminharmos juntos. Estamos convivendo mais do que nunca com o novo, com a chamada disrupção. E eu sempre, Flávio, usava uma frase, e eu gosto de repetir, que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Só que, de 15 dias para cá, nós trocamos um carrinho 1.0 por um foguete. Eu costumo dizer que, nesses últimos 15 dias, nós evoluímos praticamente 5 anos em termos de aprendizado, em termos de inserção no século XXI. Ao que me parece, de 15 dias para cá, efetivamente, nós botamos os pés no século XXI. Nós fomos obrigados, por força das circunstâncias, a aprender coisas, a superar dificuldades e a nos aproximar através da tela. E isso tem contribuído muito para um profissionalismo, para uma profissionalização maior das instituições. Óbvio que há um certo medo, há uma certa insegurança. Por outro lado, acho que quando nós internamente criamos algumas estruturas, nós fomos nos gabaritando para enfrentar esses problemas. Então, em 2015, salvo engano, nós criamos o nosso Instituto de Educação e Pesquisas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, hoje denominado Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, que é uma referência já no ensino à distância. Um excelente trabalho feito pela coordenação, que tem contribuído muito para que, nesse momento crucial, possamos levar ensinamentos, nos aproximar internamente, membros, servidores e a própria sociedade. Criamos também, mais recentemente, o Centro de Pesquisas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que essa semana, inclusive, vai soltar uma pesquisa muito interessante sobre a pandemia. Criamos o Laboratório de Inovação do Ministério Público, o primeiro laboratório de inovação nos Ministérios Públicos brasileiros. Criamos a plataforma digital Ministério Público em Mapas, que trabalha com georreferenciamento, com estatística e com informação. E é sempre bom destacar que, quando se diz que a informação é o novo petróleo,
Não há instituição mais rica no momento que o nosso Ministério Público. O problema é que, até então, nós desperdiçávamos essa riqueza, essa preciosidade das informações. E o que a gente faz hoje, através do Centro de Pesquisas e de outras estruturas nossas, é tratar essa informação, é cuidar desse insumo tão importante para nós e para a sociedade. Reestruturamos também o nosso GAT, que é o nosso Grupo de Apoio Técnico. Tudo passa por lá, o pensamento ministerial passa por lá. Então, para nós, isso é algo que a gente tem que cuidar com muito cuidado. Estimulamos, ao longo desses anos, o teletrabalho. Óbvio que nós não vamos chegar ao ideal da noite para o dia. E agora, premido pelas circunstâncias do coronavírus, nós fomos obrigados a flexibilizar em algumas regras. É óbvio que o teletrabalho tem sempre como foco, sobretudo, a produtividade e um incremento das atuações nos órgãos de execução, porque não tem o desconforto do deslocamento, uma série de coisas. Mas essa expansão em massa, como aconteceu nesses últimos dias, nos obrigou a flexibilizar. Mas tenho certeza que nós vamos evoluir e vamos evoluir positivamente nesse segmento também. Realizamos, nesses últimos 3 anos e 3 meses, 2 concursos, um para o quadro de membros do Ministério Público e outro para o quadro de servidores. Estamos dando posse gradativamente aos membros do Ministério Público e vamos avançar também nas posses aos servidores do Ministério Público, um compromisso nosso. Estimulamos o ensino à distância e, para isso, é muito importante que vocês assistam às aulas sobre o Office 365. O Office 365 é a plataforma, hoje, oficial do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, nós temos que estimular cada vez mais o uso dessa ferramenta, assim como, para nós, o SEI passou a ser uma ferramenta muito importante também, porque, através dele, nós vamos poder implementar também o teletrabalho na parte administrativa. Ou seja, se nós evoluímos 5 anos em 15 dias, eu tenho certeza que nos próximos 30, 40, 60 dias, nós vamos trabalhar com muito mais segurança e com muito mais eficiência também. Hoje, o Ministério Público do Rio de Janeiro é uma grande referência, como eu disse anteriormente, e, para isso, nós estimulamos muito a nossa comunicação social. Hoje, nós pautamos todos os veículos de comunicação, graças ao excelente trabalho desenvolvido por membros e servidores dessa instituição. E eu quero aqui, encerrando essas minhas considerações iniciais, para abrir a palavra a vocês, porque eu acho que, acima de tudo, esse é o momento para ouvir as preocupações, as angústias de cada um de vocês, dizer da minha grande satisfação que é chefiar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e trabalhar com cada um de vocês. A cada lugar que eu vou, a cada reunião da qual eu participo, é sempre, para mim, um motivo de muito orgulho, porque nós estamos auxiliando, ajudando a sociedade, praticando uma verdadeira transformação social, principalmente num momento que todos esperam tanto de todos nós. Então, queria, nesse primeiro momento, mais uma vez, agradecer essa oportunidade e franquear a palavra a cada um de vocês para que formulem suas perguntas.
Beleza, doutor. Como a gente tinha divulgado anteriormente, a gente tinha aberto um período para que o pessoal enviasse perguntas, né, para a gente. A gente selecionou aqui algumas e aqui no chat também está aberto, né? O servidor que quiser escrever aqui no chat, depois o Vinícius e a Juliana eles vão ficar lendo aí as perguntas que chegarem durante a nossa conversa. É só fazer um aviso também para quem chegou depois e para quem puder divulgar. A nossa sala aqui no Zoom, né, tem uma capacidade de 100 pessoas, né, que o aplicativo ele é pago. A gente está fazendo um teste e, felizmente, até né, chegamos à lotação máxima aí em poucos minutos. E aí muita gente está mandando mensagem aqui dizendo que não está conseguindo entrar, mas a explicação é por isso, é porque a gente ia transmitir via Facebook e o Facebook está com alguma manutenção aí na rede e eles não estão permitindo transmissão agora, nesse momento. Mas a gente está gravando essa conversa e depois a gente vai disponibilizar a todos aí que não puderam participar. Então, doutor, a primeira pergunta que está aqui, a gente não vai ler os nomes, né, de quem está fazendo, mas a pergunta é a seguinte: bom dia, doutor, parabéns pelo evento. Gostaria de saber se o PGJ já consegue dimensionar como o MP será atingido pela restrição orçamentária que o Estado do Rio de Janeiro passará devido à crise Covid-19 e com a queda dos preços do petróleo. Haverá contingenciamento do orçamento? Tem alguma previsão para isso? Olha, como eu disse anteriormente, nós estamos trabalhando com um novo. E o que eu posso assegurar para vocês é que nós cuidamos da nossa parte orçamentária, da nossa parte financeira, com muita rigidez, com muito cuidado. Não é segredo para nenhum de vocês, principalmente para os integrantes da SEMPERJ, que o Dr. Marfan Martins Vieira faz essa interlocução com os poderes, principalmente com o Poder Executivo, e nós temos conduzido isso com todo o cuidado necessário. E o meu compromisso com a SEMPERJ, o meu compromisso com o presidente da SEMPERJ, desde a crise de 2017, é sempre de mantê-lo rigorosamente informado de tudo que está acontecendo. Nós, como uma instituição essencial à justiça, temos que agir com serenidade, com cuidado e também com solidariedade. Então, fiquem certos de que estamos conduzindo com as cautelas necessárias. Beleza. Então, a segunda pergunta é se tem alguma previsão de ser disponibilizado álcool em gel e outros produtos para higienização nas dependências do Ministério Público durante esse período agora. Sim, nós estamos com as nossas atividades presenciais muito reduzidas, mas, mesmo assim, já fizemos as devidas encomendas e o material já está sendo entregue e todas as nossas estruturas estarão com álcool gel e todos os outros instrumentos necessários para a segurança dos nossos membros e servidores. Doutor, a próxima pergunta é a seguinte. Bom dia, doutor. Trabalho no interior e estamos ansiosos pela chegada de novos servidores aprovados no último concurso, pois perdemos servidores recentemente e não tivemos reposição, o que tem gerado um excesso de trabalho nos órgãos. Tem alguma previsão sobre a convocação dos dos concursados, né, que estavam aí aguardando? Eu vou até, para responder essa pergunta, fazer uma homenagem especial hoje à minha querida amiga Ana Silvia Mota, que nos acompanha nesse momento e que chega à sua aposentadoria hoje. E Ana Silvia trabalhou comigo na movimentação do Ministério Público, se transformou numa grande e querida amiga minha, como todos aqueles com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente. E o que a gente tem, acima de tudo, é que comemorar o término de uma carreira que contribuiu tanto para o crescimento e do engrandecimento do Ministério Público. Então, a gente tem inúmeras outras pessoas se aposentando e o nosso compromisso é de empossar aqueles que já estejam em condições
de ocupar esses espaços, e isso deve acontecer a partir do mês agora de abril. Beleza. E aí, como é que vai ficar o curso Um beijo para você. Obrigada, eu que agradeço. O senhor estará sempre no meu coração, todos vocês. Aproveitar a oportunidade que a Ana Silvia está se aposentando, dar os parabéns também, e dizer que a Semperj estava com um projeto de fazer uma atividade para os servidores aposentados em breve, mas com essa situação agora, né, dessa crise, a gente teve que suspender no meio do ano, e a gente divulgou no nosso último canal que a gente vai começar a fazer a publicação dos servidores mais antigos, né, que tiveram participação aqui na Semperj ou no próprio Ministério Público, e em breve a gente vai estar divulgando isso também. Valeu, Ana. A próxima pergunta é a seguinte. Agradeço muito, muito obrigado. Valeu. Seguinte, a próxima pergunta é, considerando que a crise do coronavírus aumentou a demanda pelo home office, tanto nas empresas como nas instituições públicas, o PGJ acredita que, terminando essa crise, será viável ampliar o sistema de teletrabalho para servidores do quadro e extra-quadro? O senhor já adiantou alguma coisa, mas acho que vale reforçar, né, doutor? Eu não tenho dúvida disso. Aliás, esse foi sempre o nosso foco, que o nosso planejamento estratégico seguiu, tanto que ele tem como tema MPRJ Digital. Então, eu acho que o mundo mudou. Nós, do sistema de justiça, sempre fomos um tanto refratários, resistentes, mas aqui no Ministério Público nós não tivemos essa resistência e, repito, nos preparamos para esse momento. Os membros receberam novos notebooks agora, chegaram ontem, coincidentemente, graças a um excelente trabalho feito pela Secretaria de Tecnologia da Informação, com o Daniel Rabi, que tem se desdobrado para nos atender, 19 telões para distribuirmos para os centros regionais de apoio administrativo e outras estruturas administrativas nossas. Então, nós do Ministério Público do Rio de Janeiro, através de ferramental próprio, de maquinário próprio, estamos nos gabaritando para isso. E tenho certeza que vamos passar por essa crise, é óbvio que vamos passar, todos estamos um pouco preocupados, um pouco angustiados com os nossos amigos, familiares, vizinhos, mas observando as regras estabelecidas pelo governo estadual de ficar em casa, respeitando esse momento de isolamento, tenho certeza que sairemos mais fortalecidos desse momento. Beleza. Chegou, nesse mesmo sentido que o senhor está apontando sobre a questão da tecnologia e tudo mais, chegou uma pergunta aqui pelo chat agora, sobre a possibilidade de contratação de uma empresa para digitalizar documentos dos autos. Aqui ele especificou nos núcleos de investigação penal, mas aí eu até amplio aí para outros setores também. Isso é fundamental. Nós tivemos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu disse que nós evoluímos 5 anos em 15 dias e espero evoluir mais 10, 15 anos nos próximos 60 dias. O mundo, não é o Ministério Público, não, o mundo está se reinventando, está se reposicionando. Nós estamos largando práticas clássicas para começar a ter atuações modernas. E é isso que o Ministério Público do Rio de Janeiro também está fazendo. E aí tem uma pergunta aqui também que eu acho importante, que é uma pergunta sobre a relação do Ministério Público com o Poder Executivo em relação a essas medidas de prevenção, orientação e contenção dessa crise e do Covid, né? Como é que está essa relação? Como é que tem se dado esse trabalho? Olha, a relação tem sido intensa, principalmente através dos centros de apoio de saúde, de educação, do consumidor,
e as promotorias de tutela coletiva também têm ingressado com inúmeras ações. Basta olhar o noticiário. Repito, hoje a gente praticamente pauta toda a imprensa estadual. E isso por força de um excelente trabalho realizado por membros e por servidores da nossa instituição. Chegou uma outra pergunta aqui também sobre a questão com o teletrabalho. Como é que o senhor está pensando, se é que já chegou a pensar sobre isso, sobre a adaptação da GED com o teletrabalho, se existe essa possibilidade, né, sobre a gratificação de especial desempenho, mesmo sendo home office? Nós recentemente publicamos uma resolução que trata da gratificação por especial desempenho, mas, obviamente, com toda essa questão posta em razão da pandemia do coronavírus, nós vamos, talvez, em algum momento futuro, ter que reapreciá-la, porque a nossa forma de trabalho mudou. E, como eu já disse anteriormente, esse teletrabalho ele está muito vinculado à produtividade, mas essa expansão em massa não permitiu que contemplássemos essa produtividade. Então, de alguma forma, através de produtividade, através de capacitação e por meritocracia, nós podemos reavaliar determinadas questões. Sim. O senhor colocou já algumas vezes sobre a questão, realmente, a dificuldade em se trocar a roda do carro, com o carro andando e com esse problema todo acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem uma preocupação que os colegas estão colocando aqui, que é sobre a questão dos equipamentos para ser utilizado, né, em casa para os servidores também. Existe essa possibilidade futura de dar algum suporte também, porque nem todo mundo tem essa estrutura montada em casa. Sabe que o trabalho em casa ele precisa também de uma certa organização. Algumas pessoas até trouxeram a CEMPERJ a preocupação de que alguns setores estavam cobrando a manutenção, né, naquele momento de mudança, a manutenção dos mesmos períodos de produtividade, né, de efetividade, mas, obviamente, todo mundo está no processo de adaptação, né? Eu estou até com medo do meu filho entrar a qualquer momento aqui no quarto, então a gente tem que adaptar, né, a esse processo novo. Então, existe alguma previsão nesse sentido também? Eu só não entendi o que você falou. Eu estou com medo de... Não, eu estou com medo do meu filho entrar a qualquer momento aqui pela porta, porque toda vez que eu estou fazendo vídeo, Se ele entrar, eu vou pedir para você pedir a ele para pegar um copo d'água para mim, porque aqui ninguém me deu a água que você bebeu aí. Mas, não, como eu disse, tudo mudou. E, para que vocês tenham uma ideia, eu me comprometi com a Polícia Civil e com a Polícia Militar de fazer uma doação de notebooks, o que eu efetivamente fiz dias antes de entrarmos em recesso. E hoje já teria um pensamento diferente, porque eu tenho que atender também aos servidores. Então, tudo isso, e vocês conhecem a nossa forma de trabalhar, está no nosso radar e nós vamos analisar com todo o cuidado necessário para que a instituição evolua cada vez mais na plataforma digital, que é a melhor forma de darmos uma resposta para a sociedade. Como vocês sabem, nós adotamos uma linha de governo aberto que contempla transparência, integridade, participação popular, tecnologias e inovações. Então, para que a gente atinja essa desejada transparência associada à integridade e que estimulemos essa participação social, nós temos que dar condições a membros e servidores de desempenharem suas funções da melhor forma possível. Beleza, doutor. Chegou uma pergunta aqui também, que é uma questão mais administrativa, mas é importante, acho que trazer ela para o contexto mais amplo, né? Que tem aqueles drives, aquelas pastas que são administrativas, né, de arquivos online. Alguns servidores têm apontado a dificuldade de trabalhar de casa e ter que utilizar a chamada pasta K, né? Que todo mundo precisa acessar pela rede. Isso aí, como é que está vendo essa questão?
A gente imagina que os colegas aí, os servidores da área de tecnologia, devem estar com bastante demanda, mas o senhor tem alguma informação sobre isso? Sim, claro. Isso está contemplado também no Office 365. E por isso que eu estimulo a que todos vocês façam esse curso que o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, através do ensino à distância, está ministrando. É muito importante que nos capacitemos para esse fim. Eu vejo hoje o empenho dos procuradores de justiça com 60, 65, 70 anos e mais, no sentido desse aprendizado. É uma imensa barreira que se quebra, mas hoje todos nós, querendo ou não, somos seres digitais. Os meus filhos nasceram digitais. Eu estou me transformando num ser digital. Minha mãe já é digital. Então, ela tem hora que eu acho que ela escreve em russo, mas eu, no fundo, entendo e olho aquilo sempre com muito carinho. Então, é o que a gente precisa, é praticar, é iniciar. E essa videoconferência hoje aqui já é uma demonstração disso. Doutor, só fazer um registro aqui. O presidente do Sindicato de Servidores do MP do Rio Grande do Sul está aqui online também, mandando um abraço, agradecendo a iniciativa nossa, dizendo que eles também estão querendo propor isso lá também para eles fazerem. Só registrar isso aqui, agradecer ao senhor de novo, que essa iniciativa está sendo bastante importante. Eu acho que a gente está tendo, né, um problema técnico em relação à publicação no Facebook, mas é uma coisa que não depende de nós, né? Mas eu acho que esse passo é um passo importante para mostrar que a gente está antenado com esse novo momento, com esse novo mundo que o senhor mesmo apontou, e a gente pretende, se possível, fazer outros eventos desse. A associação vai continuar fazendo outros eventos desse mesmo tipo. Vou só dar uma lida aqui, mais uma pergunta que chegou, que alguns deputados e senadores estão sugerindo a redução de carga horária com redução de vencimentos para todos os funcionários públicos. O próprio governador aqui do Rio de Janeiro já colocou em algum momento que há essa possibilidade de redução de salários. Como é que está a posição do Ministério Público em relação a isso? Eu acho que é tudo muito prematuro. Eu já falei aqui anteriormente que nós temos que ter muito cuidado e solidariedade nesse momento. A crise ela eclodiu há menos de um mês e as coisas estão acontecendo. A cada dia elas mudam significativamente. Então, vamos com calma, porque, por outro lado, também, se dentro de uma economia mais liberal o servidor público é visto com uma certa reserva, por outro lado, também, é esse servidor público que presta um relevante serviço à sociedade. Então, eu acho que isso pode contribuir, de certa forma, a médio e longo prazo, para o enxugamento, sim, de muitas estruturas governamentais, mas não de forma assodada. Mas, de qualquer forma, no tocante a questões vencimentais, alguns têm alguns arrobos, alguns falam com muita veemência, querendo, inclusive, capitalizar politicamente esse momento, mas nós que estamos no comando, que temos essa responsabilidade, e eu me sinto responsável pela minha e por cada família de vocês, temos que ir com os cuidados necessários. Eu repito, a instituição ela é muito organizada, muito rígida. Dr. Marfan e toda a equipe fazem esse acompanhamento com muito cuidado e tenho certeza que nós vamos superar mais essa crise de uma forma diferenciada. Uma coisa que é sempre bom destacar é que, dos últimos anos para cá, nós sempre procuramos prestigiar servidores concursados em cargos estratégicos. Então, hoje, o nosso secretário de Finanças é um servidor dos quadros do Ministério Público, secretário
de informática é um servidor do Ministério Público, um dos secretários-gerais do Ministério Público é um servidor da casa e por aí vai. Então, eu acho que isso é uma valorização dos nossos servidores também, porque é a preservação da memória institucional. E nós, que ocupamos cargos eletivos ou de confiança, passamos, vocês ficam. Verdade. Doutor, é uma pergunta importante aqui. A gente vê que o mundo inteiro tem adotado políticas de testagem, né, para poder identificar o vírus e poder combater de uma forma mais efetiva. Uma colega aqui está perguntando, a Carla, se existe na prevenção, até comentou comigo, né, sobre a questão de vacinas, mas se tem a previsão de fazer a testagem para o coronavírus, para o quadro funcional. Olha, a limitação, né, dos kits, né? Nós já tentamos, de todas as formas, obter esse equipamento de testagem e outros também, até para fazer doações ao governo do Estado, como respiradores, e não conseguimos no mercado. Isso é de domínio público, todo mundo está acompanhando o noticiário. Então, por esse lado, nós vamos ter dificuldade. Ontem, eu falei com o secretário de Saúde, doutor Edmar, e ele, mais uma vez, se comprometeu a nos destinar lotes de vacina para atendermos exclusivamente aos servidores, porque os membros foram atendidos pela Camperge. Então, tão logo ele disponibilize para nós, nós vamos instalar postos de vacinação numa linha drive-thru para que os servidores, dentro dos seus veículos, possam se dirigir ao Ministério Público, às sedes do Ministério Público, para que essas vacinas sejam ministradas. Beleza, doutor. Eu vou passar aqui a palavra ao Vinícius, nosso vice-presidente, para ele fazer uma pergunta ao senhor também. E se o senhor também tiver já com o tempo já esgotando, só pode falar que a gente tenta encaminhar aqui. Não, eu estou bem. Bom dia, doutor. Agradecer aí mais uma vez a presença, a disponibilidade do tempo para a gente. Queria saber do senhor como é que o senhor acha que a gente vai sair desse momento, né? Como é que a gente vai sair? Qual o momento posterior? Como é que a sociedade, não só o Ministério Público, mas a sociedade como um todo vai ver essa questão após, né? Quando a gente estiver depois disso tudo, se isso vai mudar nossas relações, como é que vai ser essa nova relação depois desse momento? Vinícius, pelo lado humano, com muita tristeza. Muitos vão perder muitas pessoas próximas. É o que os efeitos em outros países têm acenado. E a exemplo da própria China, Itália, Espanha. Então, o Brasil, talvez, por ter se precavido um pouco antes, por questões climáticas também, pode ser que os efeitos não sejam tão fortes como os inicialmente previstos. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo marcante que nunca mais será esquecido na história. Nós estamos vivendo, nesse momento, a história real. Então, é algo nesse sentido que realmente é impactante. Pelo lado profissional, eu acho, como eu já disse aqui anteriormente, que vai haver um crescimento e um fortalecimento das instituições públicas. Eu acho que a gente tem que priorizar, acima de tudo, a eficiência no setor público. E acredito que as instituições e até a própria iniciativa privada, através de startups e outras formas, tenham condições de auxiliar muito o setor público. Agora mesmo, eu recentemente fui a uma implementação de uma comissão na Câmara dos Deputados em Brasília. Fui convidado para participar de um projeto de lei que aprecia a questão
de startups, principalmente no aspecto das contratações, porque hoje nós somos vistos, o Ministério Público do Rio de Janeiro é visto como uma grande referência nessa área. E a nossa abordagem é na contratação de startups, porque nós não podemos montar estruturas caras que levem muito tempo para fazer as entregas. Ou seja, se nós criarmos um mecanismo de uma espécie de uma licitação através de desafios para que essas startups atendam às demandas do poder público, isso vai dar mais eficiência às nossas estruturas. E é exatamente em cima disso que estamos trabalhando. Até que aproveitar e a gente está trabalhando aqui com uma campanha para iniciar essa semana em relação à questão da fome, todas as consequências sociais que vai ter desse processo. A gente está em contato com o pessoal da Ação da Cidadania e iniciar uma campanha com os servidores do Ministério Público, tentar aproveitar a liderança do senhor e levar isso para todo o Ministério Público. Né? A gente sabe que está vindo vários movimentos no Congresso tal para liberar verba, mas a gente sabe que isso tudo é muito burocrático, até esse dinheiro chegar nas pessoas, a gente sabe que esse processo é dificultoso e a fome é imediata, né? As pessoas vão começar a ter problemas com arrecadação de dinheiro e renda agora. Então, a gente começar um processo dentro do Ministério Público mesmo de arrecadar recursos e fundos para a gente poder ajudar as pessoas que vão mais precisar nesse momento, e que são muitas, né? A gente sabe que o processo vai ser doloroso. É isso, Flávio. Então, doutor, chegou uma questão aqui também. O próprio Vinícius, ele é o nosso membro que participa daquela comissão que o senhor criou de um modo inovador em relação ao Brasil, né? A comissão de prevenção ao assédio. Eu acho que queria até que o Vinícius fizesse um comentário sobre como é que vocês... Tem uma pergunta aqui. Considerando a campanha do assédio moral, já há algum resultado, feedback efetivo em relação ao assédio moral? A gente está, inclusive, esse ano já teve uma primeira reunião e a gente já está pensando em novas coisas, né, novos avanços em relação a isso, incluir também a questão da discriminação, que era uma coisa que ficou de fora, e aumentar um pouco a participação de mais setores. A gente está tentando conversamos já com o doutor Eduardo em relação a isso, e incluir o pessoal da assessoria de direitos humanos e tal, para aumentar, né? Mas como é que o senhor já avalia aí a nossa comissão? Como é que está? Eu acho fundamental. Eu acho que a relação membro-servidor, servidor-membro, de uma forma geral, ela tem que ser urbana e respeitosa. Assim, nós procuramos sempre pautar a nossa relação, a nossa atuação. E acho que essa questão posta do assédio moral, ela é, principalmente numa instituição como o Ministério Público, de extrema relevância. Gente, alguém mais tem alguma colocação aí dos servidores? Juliana? Vinícius? Aqui chegou mais uma pergunta. Falando sobre o SharePoint lá para utilizar essa questão da pasta K via SharePoint aí do novo aplicativo PMP3. No Office 365. É uma das ferramentas embutidas no Office 365. Muitos colegas aqui falando, doutor, a questão da formação dos times, né, das equipes no Office, porque aí é que você consegue fazer o trabalho colaborativo, né? Algumas ainda não foram formadas, não sei se esse processo já está sendo antecipado lá com a TIC. O Daniel Rabi, secretário de Informática, ele está encarregado disso. Nós só restringimos um pouco, porque no primeiro momento criaram equipes para tratar de churrasco, jogo de futebol. Então, nós tivemos que trazer esse credenciamento para as nossas mãos, mas vamos montar todos aqueles que entendermos como pertinentes e necessários. E vale a pena aqui ressaltar o trabalho do IERB, né? Eu que faço parte lá da equipe. O pessoal está fazendo uma capacitação todo dia tem evento, o pessoal pode acompanhar. É bem legal, a gente ficou aí uma semana em cima disso, porque acabou que o processo foi bem interessante, né? Porque a gente estava nesse processo de treinar todo mundo, exatamente nesse momento vem essa situação e a gente tem que migrar já com um pouco da capacitação, um pouco do conhecimento da ferramenta, mas ainda... então, assim, o IR praticamente virou um
centro de ensino à distância para tudo. É um hub, né? Um grande hub hoje em dia da parte educacional nossa. E assim, E o crescimento dele é impressionante também, porque como que nesses poucos dias, e isso em razão de um trabalho anterior, ele se agigantou, né? Sim. Aí a gente tem 6, 7 turmas de pós-graduação e todas elas agora estão online. De uma semana para outra a gente teve que migrar. As pessoas iam todos os dias lá para o IEP, agora estão em casa assistindo as suas aulas. Então vale a pena valorizar o trabalho lá que está sendo feito, que eu tenho acompanhado de perto o pessoal trabalhando no final de semana para fazer aquilo lá funcionar e está dando certo. A gente está vendo que os cursos estão tendo bastante presença de servidores e membros, e cursos interessantíssimos com pessoas da casa, né? Pessoas super qualificadas e de graça para todos. Então, acho que vale a pena a gente valorizar esse trabalho. Vinícius, chegou mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: em outros estados, né, a gente tem percebido que os governadores e as instituições têm, outros países, inclusive, têm adotado algumas medidas aí de atuação macroeconômica, no sentido de tentar jogar mais dinheiro aí, né, para o mercado, para poder as pessoas terem condições de estar, inclusive, sustentando a economia. E aí, algumas pessoas, alguns governos estão antecipando parte do 13º de forma a contribuir com esse esforço econômico. Existe essa possibilidade? O senhor acha que isso é possível ou o senhor concorda com essa ideia? Eu acho que essa questão remuneratória nós temos que ir com muito cuidado. É um passo de cada vez. Ninguém, há 30 dias atrás, podia imaginar o que estaríamos passando hoje. Então, nós não podemos comparar a economia do Brasil com a economia da Alemanha e de outros países. O Rio de Janeiro, especificamente, já se encontrava em regime de recuperação fiscal. É sabido que os royalties do petróleo caíram significativamente. Então, um fardo por dia, um dia após o outro. Vamos com a devida cautela, com o devido cuidado. Doutor, nessa linha também, a gente está sabendo que está tendo uma movimentação na LERJ, né, em relação aos fundos, querem extinguir os fundos dos órgãos independentes, os TJ, a gente. Se vocês estão acompanhando, como é que está essa situação? Bom, ali, inicialmente, há um vício de iniciativa na proposta do deputado. Mas, não obstante esse aspecto, é bom até essa oportunidade que eu falo com vocês, servidores do Ministério Público diretamente, para destacar novamente o trabalho rígido e cuidadoso que nós fazemos no nosso orçamento e nas nossas finanças. E é bom destacar também, e o Executivo sabe muito bem disso, que anualmente nós contribuímos com o Poder Executivo, principalmente no término do exercício. Esses fundos, nós temos uma reserva importante e uma reserva cuidadosa. Parece que no Brasil, de certa forma, estimula-se a zerar todos os caixas, a zerar todos os cofres. E nós, do Ministério Público do Rio de Janeiro, seguimos uma linha cuidadosa, responsável, e a instituição, como essencial à justiça, responsável pela defesa da ordem jurídica e do regime democrático, ela tem que estar em condições de cumprir com a sua missão constitucional. Então, nós não podemos, de forma irresponsável e inconsequente, não termos condições de honrar com os nossos compromissos. É bom destacar que essas verbas que se encontram no fundo, elas não podem ser utilizadas para pagamento de pessoal. Então, ninguém está se beneficiando disso e ninguém, muito pelo contrário, está rasgando dinheiro. Nós fazemos tudo com absoluto cuidado e responsabilidade e continuaremos agindo com cuidado e com a devida responsabilidade.
Doutor, eu vou passar a palavra agora para a Juliana, que ela é nossa diretora-geral. Ela tem uma questão para o senhor. Pode, Juliana. Doutor Gussen, mais uma vez, parabenizar, né, pela iniciativa, pela participação. Nós já recebemos aqui até comentário de um colega do Sul, né, nosso colega do SIMP do Rio Grande do Sul, parabenizando a iniciativa. Espero que sirva de exemplo para outros MPs, para outras associações, para outros sindicatos. A minha pergunta tem uma relação mais direta com essa crise do coronavírus, porque uma grande preocupação da população nossa tem sido em relação à questão das notificações e prováveis subnotificações em relação à doença, né? Então, a minha pergunta é em relação à questão da atuação do MP, principalmente através das tutelas de saúde, junto às secretarias estaduais e municipais, de que forma, né, se o senhor tem conhecimento de que forma isso está sendo acompanhado, e também em relação ao nosso núcleo de saúde, né? Se o núcleo de saúde está fazendo esse acompanhamento, está fazendo esse levantamento de dados em relação a servidores, em relação a membros, até para a gente ter um dimensionamento de que forma esse vírus está atendendo aos nossos servidores, aos nossos membros, né? A nossa força de trabalho. Juliana, eu acho a sua pergunta muito pertinente. Se todos os membros e servidores estiverem respeitando a quarentena e estiverem em casa, eu acho que dificilmente nós teremos algum problema, porque já tem praticamente 15 dias que nós estamos afastados das nossas funções e até agora não houve nenhuma sinalização real e concreta de alguém portador de coronavírus. Estamos acompanhando internamente, sim. E, externamente, tão logo eclodiu a pandemia no Rio de Janeiro, eu fiz um contato com o governador do estado do Rio de Janeiro, disponibilizei a nossa estrutura do MP em Mapas, que recebeu profissionais da Secretaria de Saúde que estão transferindo informações para que possamos customizá-las e entregá-las a eles para que eles enxerguem com maior agilidade todo esse problema. A questão é que eles estão muito sobrecarregados também. Então, essas informações não estão chegando ao MP em Mapas com a agilidade que esperávamos. Mas, de qualquer forma, todos os nossos órgãos de execução têm atuado intensamente. Agora mesmo, no final de semana, teve um dia que de sábado para domingo, até 11 horas da noite, nós estávamos trabalhando na busca de liminares nos plantões para evitar a tal carreata programada para o domingo. Então, sempre com o devido cuidado, nós estamos adotando as providências cabíveis. E, obviamente, sempre que vocês tiverem alguma questão na sua comunidade, no seu bairro, na localidade em que vivem, tragam a nós para que a gente adote as providências necessárias. Inclusive, doutor, uma observação, né, que recentemente foi até um problema pessoal que eu passei aqui em relação a toda essa questão do coronavírus, e que eu acredito que também tenha sido um problema dentro do estado do Rio de Janeiro, foi de desabastecimento de um remédio que é utilizado por portadores de doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, né? E por conta de especulações e até mesmo fake news ligadas à suposta cura, né, do Covid-19, que é algo que está no início, né, da pesquisa, estão sendo iniciados apenas protocolos de pesquisa, sem nenhum resultado ainda. E eu queria saber como o MP também está acompanhando isso, se seria importante cobrar também das autoridades, né, principalmente estaduais, aqui no âmbito do Rio de Janeiro, um posicionamento mais claro em relação ao uso desse remédio, até para garantir que as pessoas que fazem o tratamento, eu tive esse problema aqui, minha sogra tem artrite reumatoide, e nós tivemos muita dificuldade para conseguir esse remédio, uma idosa que
não pode parar o tratamento, e garantir, né, que as informações corretas cheguem às pessoas e que as pessoas que estão em tratamento possam ter acesso ao remédio. Porque senão nós criamos dois problemas. Nós nem conseguimos garantir a cura do vírus, que é algo que eu acho que talvez ainda esteja, né, da doença, ainda esteja longe da nossa realidade, e ainda prejudicamos pessoas que estão no curso desse tratamento de doenças que são tão graves. Sem dúvida. Isso é muito sério, Juliana. Eu não tenho uma resposta pronta para lhe passar nesse momento com relação às providências adotadas para a contenção dessa demanda excessiva e desarrazoada em razão de noticiários que circulam, mas vou procurar informações com o nosso Centro de Apoio na área de saúde e depois passo para você. Obrigada. Doutor, chegou mais uma última pergunta aqui, da Márcia. Ela gostaria de parabenizar a iniciativa das entidades dos trabalhadores, agradecer ao PGJ pela sua presença na live, e pergunta sobre as iniciativas do MP junto ao Estado e municípios, em especial, acerca da concessão de benefícios eventuais no âmbito da assistência social, tendo em vista o atendimento de demandas das parcelas pauperizadas da população fluminense. Eu não peguei o final, Flávio. Eventuais no âmbito da assistência social, tendo em vista o atendimento de demandas das parcelas pauperizadas da população fluminense. Ela está falando das políticas, né, que envolvem também os CAUs de infância, juventude, idoso. Sim. Nós estamos trabalhando intensamente nessa frente também. Eu tenho, assim que acabar de conversar com vocês, vou fazer uma conferência aqui com o presidente do tribunal para tratar de questões ligadas à infância e juventude. E há uma semana atrás também nós solucionamos ali problemas intensos nesse segmento. Obviamente, nós temos questões transversais que perpassam por execução penal, por infância e juventude, por todas as áreas, e o Ministério Público acaba atuando em todos esses segmentos. Então, vamos atuar com toda a firmeza necessária, com todo o cuidado necessário para cumprir com a nossa missão constitucional. Doutor, nossa colega Ana Silvia está pedindo aqui para agradecer, mandar uma lembrança para o senhor. Foi uma honra trabalhar. Você pode falar, né? Você está aí ao vivo, ele já mandou uma mensagem direta para você. Você tem a oportunidade de se despedir em público? Quero me despedir em público, agradecer. O período que trabalhamos juntos foi muito bom. A minha vida praticamente foi no Ministério Público, 27 anos e 5 meses. Muito obrigada a todos os colegas e que vocês da Semperd continuem aí fazendo um bom trabalho. Beijos. E, Flávio, não precisa arranjar atividade para aposentado, não. Serviço doméstico não para. Não, mas é atividade boa. Ana Silvia, eu agora estou com pena da Isadora, coitada. A Isadora está trancada no quarto. Obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço. Beijos. Tchau. Doutor, eu acho que é isso, então. A gente já está chegando aqui às 11 horas, já tem outro compromisso, mas eu acho que essa experiência foi bastante salutar. Eu acho que é importante esse contato direto com os servidores aí pelo meio digital. A gente acabou que aproximou ainda mais, né, os colegas desse encontro com o senhor. Eu acho que essa oportunidade foi bem importante para todo mundo e acho que é um marco aí do que a gente vai ver pela frente, né? Muitas coisas ainda precisam ser questionadas. Só a última questão que eu lembrei agora, que eu queria colocar para o senhor, até fazer a conclusão da sua fala, fazer alguma mensagem para o senhor para os servidores, só aproveitando a oportunidade para lembrar do nosso procedimento sobre remoções e permutas. Eu acho que talvez com essa questão do home office isso pode ser encaixado muito bem, né? Da gente aproveitar esse momento de quem está fazendo home office e ter essa possibilidade de acabar sendo, né, removido de maneira virtual, aí pode ser até mais fácil. Então, fica aí essa mensagem, aí o senhor pode fazer o encerramento como o senhor quiser.
Flávio, tem uma outra frase que eu gosto muito, é que o velho morreu e o novo ainda não nasceu. Eu acho que o novo ainda não tinha nascido. O novo acabou de nascer. Então, muitas modificações virão a partir de agora. Repito, é preciso coragem, é preciso respeito, cuidado, cautela, mas muita coisa nova vai começar a surgir a partir de agora. A minha mensagem final é de agradecimento a vocês. Eu sempre disse isso, não vejo uma distinção entre procurador, promotor, servidor. Somos todos servidores públicos e todos atendendo a mesma sociedade. E aproveitando a ocasião para agradecer muito a todos aqueles que saem das suas casas obrigatoriamente, colocando em risco a própria saúde dos seus familiares para atender a todos nós. Então, profissionais de saúde, profissionais do próprio Ministério Público, da Justiça, servidores públicos de uma forma geral. Então, temos que valorizar cada vez mais os servidores públicos, nos solidarizarmos com eles e aplaudirmos por todo o trabalho feito nesse difícil momento histórico pelo qual estamos passando. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, na pessoa da nossa Ana Silvia, e um abraço e um beijo a todos. Obrigado, doutor. O senhor, então, só para a gente encerrar, o senhor autoriza a gente a divulgar esse vídeo via e-mail para todo mundo, para todos os servidores, né? Autorizo. Vou botar no Stories, hein? Vou botar no Instagram. É isso, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos os servidores que estiveram presentes aí. A gente teve, doutor, a gente vai ter até que reformular o nosso aplicativo aqui, porque a gente achou que 100 pessoas fosse ser suficiente e, felizmente, a gente já está percebendo aí essa mudança mesmo. A gente vai ter que até que criar salas aí para mais de 1000 pessoas aí, porque da próxima vez a gente sabe que vai lotar novamente. Então, obrigado aí, agradeço a todo mundo, agradeço a diretoria e em breve a gente vai estar divulgando novas atividades aí. Uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Encerra aí, Vinícius. Não, tá bom. Vinícius. Oi, Michele. Tudo.